A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs inscritas no canal. Que Deus possa fortalecer, possa guiar, possa verdadeiramente, meus irmãos, dar força para que possa prosseguir na caminhada. Hoje, meus irmãos, estamos na campanha. Essa campanha, meus irmãos, que terá 40 dias de oração e também de jejum. Hoje é o 10º, glória a Deus, hoje é o 16º dia da campanha. Para quem não me conhece, que cumprimento os irmãos, é o pastor Davi, aqui de Assunção. Deus abençoe a tua vida poderosamente. E o Senhor, através deste vídeo, tem uma palavra para falar com você. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Livro de João, capítulo de número 2, 1 João capítulo 2 e o versículo de número 15. Esta é a mensagem de hoje, meus irmãos, para a nossa meditação. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou fazer uma oração para a tua vida. E tenho certeza, como a situação que você possa estar vivendo, a luta, a dificuldade, com certeza ela vai ser, nesse momento da oração, vai ser rompido. E as bênçãos do Senhor, elas vão descer com forma torrencial sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? 1 João, glória a Deus, livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, amém? Então, meus irmãos, este é um alerta do tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão amantes deste mundo. As pessoas estão amantes de coisas, meus irmãos, que são aqui passageiras. Coisas, meus irmãos, que não conseguimos levar quando nós partimos daqui. Então, deixa essa alerta através deste vídeo, para que todos os irmãos e irmãs fiquem atentos para não amar as coisas terrenas, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, glória a Deus, que nós temos que estar, nosso amor principal tem que estar no Senhor. Esse é o primeiro mandamento da palavra do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, glória a Deus. E o segundo, amar ao próximo, glória a Deus, como a nós mesmos. Esses dois dependem de toda a lei e os profetas. Ou seja, meus irmãos, o nosso amor principal, o nosso bem maior em nossas vidas não é o carro. O nosso bem maior, mais precioso, não é a moto, não é a esposa, não é o filho, não é a filha, não é o campo, não é o gado, não é o trabalho. Não, meus irmãos, não é o teu dinheiro. Negativo, meus irmãos. O nosso bem mais precioso, que mais, glória a Deus, nós necessitamos de ter em nossas vidas, a qual, glória a Deus, aleluia, para nós é a perfeição melhor, é ter o nosso Senhor Jesus Cristo como prioridade em tudo, meus irmãos. Se você tem Jesus Cristo, não te falta coisa alguma, não te falta, meus irmãos, nada neste mundo, porque Jesus, ele supre todas as necessidades. Glória a Deus, se você, meus irmãos, tiver toda a riqueza da terra, de forma, meus irmãos, glória a Deus, que se você pode abranger o mundo inteiro em conhecimento de dinheiro, de fama, de status, de posição social, ou até mesmo de aviões, glória a Deus, ou seja, meus irmãos, da forma que o mundo proporciona de estabelecimento de vidas cotidianas, passageiras, de coisas terrestres. Se você tem, meus irmãos, tudo isso, mas se você não tem Jesus, você ainda não tem nada, porque o bem mais precioso, meus irmãos, é Jesus. Veja que a palavra do Senhor diz, no livro de Lucas, capítulo de número 16, acerca da parábola do rico e do mendigo. Glória a Deus, o rico tinha de tudo ali que ele tinha de melhor, se regalava das melhores roupas e comia do de melhor. Enquanto, meus irmãos, o pobre, que estava ali à porta, e só tinha glória a Deus, feridas e cachorros para lamber as suas feridas, e procurava alimentar-se do resto de comida que caía da mesa daquele rico. E veja, meus irmãos, que quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos, mas quando o outro morreu, foi levado, glória a Deus, e se encontrou em tormento.
Ou seja, meus irmãos, o bem maior nessa terra que nós almejamos não é o carro, não é a moto, não é o dinheiro, não é o status, não é fama, não, meus irmãos. Mas o nosso bem mais precioso que temos que estar colocado verdadeiramente, glória a Deus, é Jesus. Se você tem Jesus Cristo, você não te falta coisa alguma. Se você tem Jesus, meus irmãos, Ele supre todas as necessidades. Então o que eu quero falar, meus irmãos, como a palavra do Senhor diz no texto alerta, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo vai passar com suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que a palavra do Senhor diz, meus irmãos, nós não atentamos nós para as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Atentemos nós para as que não se vê, porque são eternas, meus irmãos. Veja, meus irmãos, certa feita, Jesus começa a passar e uma pessoa começa a dizer, Senhor, fala para o meu irmão repartir a herança de meu pai comigo. E quando ele ouviu esta palavra, Jesus olhou para aquele homem e disse, homem, quem constituiu entre mim e vocês juiz? Glória a Deus, ele começou a contar então uma parábola acerca de um certo homem que, glória a Deus, plantou uma grande vinha e a sua vinha produziu em abundância, de forma que ele razoava no seu coração consigo mesmo, aonde recolherei toda essa vinha? Então farei isso, destruirei os celeiros e farei celeiros maiores ainda. E fez celeiros maiores, glória a Deus, aleluia. E depois que ele fez, guardou tudo, ele disse, agora eu tenho um depósito para muitos anos. Agora come e dorme e regala-te minha alma, porque tem depósito para muitos anos. Mas naquele mesmo dia, Deus lhe pediria a sua alma e o que ele teria para entregar. Ou seja, aquele homem era rico para com as coisas da terra, era rico para com as coisas do mundo, mas era uma pessoa, meus irmãos, que quando Deus chamou ele não tinha nada para prestar conta diante de Deus. Veja, meus irmãos, que o nosso bem maior, o nosso tempo mais precioso, meus irmãos, é quando nós passamos o tempo a buscar a face do Senhor, a buscar, glória a Deus, as coisas que vêm lá de cima do alto céu. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, com a certa feita, Jesus aproximando-se da casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta, ansiosa, glória a Deus, em agradar a Jesus ali, fazendo as suas atividades ali para colocar, glória a Deus, o bem-estar para Jesus, e Maria ao pé de Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta corria de um lado para o outro, lavando as coisas, ajeitando alguma coisa, e ela começou a dizer, Senhor, não importa que só eu trabalhe, e Maria está aí sentada ao teu pé a te ouvir, manda que ela me ajude. E ele disse, Jesus olhando para ela, disse, Marta, Marta, tu anda inquieta com as coisas deste mundo, o pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. A melhor parte, meus irmãos, é quando nós passamos o tempo a conhecer a Deus, priorizar a Deus em nossas vidas como o nosso bem mais precioso. Ou seja, meus irmãos, tirar tempo para orar, tirar tempo para jejuar, tirar tempo para ler a Bíblia e tirar tempo, meus irmãos, para buscar as coisas do alto céu. Sim, meus irmãos, sabemos sim que temos que buscar, mas também temos que estar em vigilância. Vigilância sim, porque o diabo, nosso adversário, ele brama e ruge como leão, buscando a quem possa tragar. E resista, meus irmãos, firme na fé, às suas tentações, e ele fugirá de vós. Permaneça firme, meus irmãos, constante, abundante, em graça e virtude do poder de Deus sobre a tua vida. E não pare, meus irmãos, de buscar, não pare de jejuar, porque, meus irmãos, o nosso corpo, glória a Deus, estamos ainda num corpo de carne. Jesus começa a falar, glória a Deus, orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque na verdade a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Permanece firme, sim, meus irmãos, com Jesus, e não ame, meus irmãos, as coisas deste mundo, porque este mundo, meus irmãos, traz fascinações essas que levam as pessoas para distante de Deus. De tal forma, meus irmãos, eu quero citar algumas maneiras que o diabo tem usado, meus irmãos, para levar almas e mais almas para distante de Deus. O aparelho, o telefone, com a sua tecnologia avançada, meus irmãos, tecnologia essa que o mundo todo está na ponta do teu dedo. Você consegue, meus irmãos, acessar pessoas falando com outra pessoa em outro país, em outro lugar. Uma pessoa aqui no Brasil consegue falar com uma pessoa que está lá no Japão em tempo real, olhando para a face dele, olhando rosto a rosto. O que é isso, meus irmãos? A tecnologia tem
avançado de uma forma avassaladora e destruído e levado cativo homens e mulheres. Pessoas perderam o interesse pela Bíblia, pessoas perderam o interesse para ler, pessoas perderam o interesse para buscar a face do Senhor, porque estão, glória a Deus, sintonizados. Estão sintonizados em quê, meus irmãos? Em aparelhos de telefone, em aparelhos esse, meus irmãos, que está tirando a santidade das pessoas, porque estão olhando coisas profanas. Veja que a palavra do Senhor diz, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência da carne, a soberba da vida, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha aí, meus irmãos, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Os olhos, meus irmãos, é uma máquina de destruir. Quando eles, glória a Deus, não tem ponto firme para as coisas de Deus, porque o diabo quer tirar a tua atenção. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que ali quando Eva passava no jardim do Éden, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Eva passava no jardim do Éden, glória a Deus, aproximando ali, via aquela fruta, a fruta do pecado, e a Bíblia diz que era desejável aos seus olhos a comer, ou seja, ela tinha desejo para comer aquela fruta, porque era uma fruta bela aos seus olhos. Ou seja, meus irmãos, quando os olhos dos seres humanos, nós, os olhos, não tem ponto fixo certo com o Senhor, nas coisas de Deus, verdadeiramente somos uma presa fácil para as fascinações glória a Deus, para as fascinações, meus irmãos, glória a Deus, de uma pessoa que passa lá mal vestida, uma mulher, ou até mesmo um homem, ou até mesmo, meus irmãos, glória a Deus, num aparelho telefone, glória a Deus por intermédio, glória a Deus das vias sonoras da internet, que tem levado cativo e matado muitos, meus irmãos. Pela internet, muitos, glória a Deus, se masturbam. Pela internet, muitos estão escravizados na masturbação, muitos estão escravizados nos filmes pornô, muitos estão escravizados, glória a Deus, nas minisséries, glória a Deus, engraçada, e tem estado preso às vias internet, meus irmãos, e estão morrendo espiritualmente, verdadeiramente, meus irmãos, e se afastando de Deus, perdendo o interesse na oração, perdendo o interesse na leitura da palavra, perdendo o interesse, meus irmãos, em perseverar, em buscar a face do Senhor. Verdadeiramente, meus irmãos, nós não vigiar, teremos sim uma presa fácil, e o diabo está às pleitas, meus irmãos, com toda a força, com toda a raiva, sabendo que o tempo dele na terra, meus irmãos, é um tempo breve. É um tempo breve, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos do céu, alegrai-vos do céu e os que nele habitam, mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo, meus irmãos, sabendo que o tempo dele é pouco na terra, ele vai tentar o máximo glória a Deus, para tentar destruir o máximo de pessoas que ele puder. E se nós, meus irmãos, não estiver preparado, meus irmãos, para guerrear contra as forças do mal, vigiando através dos olhos, vigiando através das mãos, vigiando através da boca, vigiando através das ações, das atitudes, meus irmãos, verdadeiramente somos uma presa fácil. Temos que estar 24 horas, como ali, meus irmãos, Gideão chamou aqueles 300 ali para descer, glória a Deus, perdão, chamou aqueles 10 mil homens para descer a água, mas aqueles 10 mil homens, meus irmãos, que estavam ali, algum deles chegava e enfiava a cara na água, outro chegava, colocava a mão na água e colocava na boca, e a outra mão segurava a espada. Ou seja, meus irmãos, esperando, se algum inimigo viesse, ele estaria ali preparado. Ou seja, aqueles estavam ali na água bebendo, mas estavam também vigiando. Veja, meus irmãos, que importante é estar vigiando. Nós temos que estar preparado em vigilância, em oração, esperando o momento certo, meus irmãos, porque se o adversário nosso alma vir, nós estamos com a espada na mão, desembainhada para lutar contra as forças espirituais das trevas. Que Deus possa te abençoar poderosamente através dessa rápida mensagem, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma curta oração para Deus te abençoar ainda poderosamente, em nome de Jesus. Deus de poder e de glória, Espírito Santo, mais uma vez quero estar em oração, apresentando ao meu irmão, a minha irmã, em tuas mãos, Pai. Estenda tuas mãos sobre essa vida, traz as bênçãos do alto céu, traz, meu Deus e meu Pai, sobre o coração de cada um, o temor e a vigilância, meu Pai. Sim, vigilância para que não entre em tentação, para que não ceda aos prazeres da carne, para que não ceda às concupiscências deste mundo de engano. Fortalece e fortifica teu povo, Senhor, para que naquele dia que a trombeta tocar, se encontraremos firme com o Senhor na glória. Abençoa, meu Pai, esse lar,
Abençoe essa família, esse jovem, essa mãe de família, esse pai de família. Aonde esse vídeo chegar, aonde o som da minha voz chegar, que as bênçãos do alto céu também possam estar chegando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos que estão inscritos. Deus abençoe a todos que acompanham o canal. Todos que Deus possa abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Compartilhem e comentem. Deixa, glória a Deus, aí, meus irmãos, seus comentários. E compartilhe para que mais almas sejam alcançadas através desta palavra. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe.